Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes com Cristo, digam glórias a Deus. Motivo de muita alegria poder retornar a essa casa para juntos adorarmos ao Senhor. Quero aqui dizer aos irmãos que nós temos tudo para darmos certo nessa noite. Primeiro, porque estamos sob a direção de Deus. Segundo, porque eu estou debaixo da bênção do meu pastor. Trago a paz do meu pastor Sidney. E hoje eu não me faço acompanhado, mas hoje eu me faço muito bem acompanhado da pessoa da minha esposa, Elizabeth, do meu filho, Lucas Daniel Monteiro, que é pentecostal até o tutano, que deve estar dando lugar ali na salinha. E não sou eu que acompanho, não são eles que me acompanham, mas sou eu que acompanho eles. Pastor Edson Albino, que é um exímio pregador da palavra do Senhor, meu filhão aqui na fé. Adriano Vital, né, que é um futuro pregador também, é uma benção. Pastor William, pastora Vasti, muito obrigado, é uma honra estar aqui mais uma vez. E é sempre um prazer poder estar aqui. Deus abençoe os príncipes, os pastores, a todos os obreiros, cada um. E eu quero louvar a Jesus pela sua vida, né? Deus continue abençoando a todos. Eu vou fazer algo porque foi me dada a permissão. Se não fosse dado, eu não faria. Mas como foi me dada a permissão, eu irei fazer. Alguém aqui já ouviu falar da Tenda da Misericórdia? Alguém aqui já ouviu falar da Tenda da Misericórdia? Acabando o culto, eu estarei ali fora, perto ali do portão, né? Você vai passar pela Via Dolorosa, vai chegar na Tenda da Misericórdia e vai lá. O Senhor me deu o privilégio de escrever 3 livros. Os meus livros acabaram, mas eu trouxe aqui algumas Bíblia feminina, letra gigante. Isso aqui é coisa de crente pentecostal, irmão, coisa linda. Amém? Tem ali também cinto e agora eu estou vendendo gravatas também. Passa ali na tenda, abençoe a minha vida, abençoe a minha casa, minha família. Passamos crédito, débito, Pix, cartão do SUS, bilhete único. Deixa Deus te usar. Amém? Eu estava relutando com Deus sobre o que pregar nessa noite. Confesso aos irmãos que hoje o meu dia não foi um dia tão bom, né? Não estava com a saúde tão boa hoje. Hoje eu tirei o dia um pouco para tirar um repouso, para descansar, para conseguir estar bem, para estar aqui hoje. E o Senhor tem sido bom com a gente. O Senhor colocou algo no meu coração e eu quero compartilhar com os irmãos. Eu pregaria uma outra coisa. Eu pregaria uma outra coisa. Eu falar, Senhor, me dá algo que eu volte novamente, né? Mas o Senhor colocou algo no meu coração e eu preciso ser fiel à voz do Espírito Santo. Amém? Quem trouxe a Bíblia, Efésios capítulo 5, versículo de número 18. Carta de Paulo aos Efésios. Capítulo de número 5, versículo de número 18. O tema é mantendo a chama acesa, né? Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 18. Quem achou, diga amém. Eu não sei se o costume é em pé, sentado, lê como vocês são sentados mesmo, como vocês são ensinados. Efésios capítulo de número 5, versículo de número 18. Quem achou, diga amém. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Vamos ler todo mundo junto? No tempo de número 3. Vamos lá? 1, 2, 3. E não vos embriagueis. Amém? Com a Bíblia aberta ainda, feche seus olhos, não desfazendo a oração do príncipe do Senhor, mas é o costume nosso. Pai, nós te louvamos por mais uma vez estarmos diante da tua presença. Eu te louvo porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para todos sempre. Perdoa os meus pecados, as minhas iniquidades.
Perdoa o meu olhar, o meu pensar, o meu falar, o meu agir. Perdoa-me, Senhor. O salmista diz que os meus pecados e as minhas iniquidades estão diante dos seus olhos. Eu te peço perdão. Fala conosco, pois estamos ansiosos e desejosos para ouvir o som da tua voz. E tudo aquilo que quer impedir o teu servo de ouvir a tua palavra e de sentir a tua presença, nós repreendemos em nome do Senhor Jesus. Senhor, se conosco, e Espírito Santo de Deus permaneça conosco. Amém. Eu sempre costumo dar tema às minhas mensagens. Eu estava conversando com a minha esposa, eu estava perguntando, não sei se é a quarta ou se é a terceira vez. Eu acredito que seja a terceira. A primeira vez que eu estive aqui, eu estive no culto na primeira ceia do ano, onde nós ministramos sobre o tema sobreviventes. A última vez que eu estive aqui, que nós ministramos uma campanha sobre a armadura de Deus, falamos sobre o capacete da salvação. O tema da minha mensagem nessa noite é a importância de ser cheio do Espírito Santo. Vamos repetir? A importância de ser cheio do Espírito Santo. Se o profeta puder tocar aquele enche-me Deus, sabe? Aquelas coisas de crente pentecostal, deixa Deus te usar. Amém? Todas as vezes que eu tenho a oportunidade para falar ou ouvir acerca do Espírito Santo, para mim é um motivo de muita felicidade e de muita alegria. Todas as vezes que eu tenho uma oportunidade para falar ou ouvir acerca do Espírito Santo, para mim é um motivo de felicidade e de muita alegria. Primeiro porque eu entendo que eu não estou falando de qualquer um. Eu não estou falando de um estranho, mas eu estou falando de alguém muito próximo. Eu estou falando do meu amigo. Então, todas as vezes que eu tenho a oportunidade para falar acerca do Espírito Santo, para mim é um motivo de muita felicidade. Porém, de uns tempos para cá, eu tenho me entristecido, pois, infelizmente, eu percebi que muitos daqueles que estão dentro da casa do Senhor não conhecem quem de fato é o Espírito Santo de Deus. Infelizmente, eu tenho percebido que muitos daqueles que frequentam a casa do Senhor, estão dentro das nossas igrejas, eles desconhecem quem de fato é o Espírito Santo de Deus. Há um tempo atrás, faz um tempinho, quando eu terminei de ministrar em uma das nossas igrejas, de um daqueles cultos, você lembra, sabe? Já viu aqueles cultos que parece que não quer acabar? Que fica difícil até do pastor dar a bênção apostólica. Em um desses cultos, eu estou na porta da igreja com os meus materiais. É uma irmã, uma senhora, ela se aproxima de mim. E quando ela se aproxima, ela fala: pastor, que culto abençoado, pastor. Pastor, que palavra abençoada, pastor. Pastor, eu estou muito alegre, pastor. Mas de contrapartida, eu estou um pouquinho triste. Eu falei: irmã, ou a irmã está alegre ou a irmã está triste. Ela falou: pastor, eu estou alegre pelo culto, mas eu estou triste, pastor, porque eu percebi que todo mundo tem o Espírito Santo de Deus, e só eu que não tenho o Espírito Santo, pastor. Todos têm o Espírito Santo, e só eu que não tenho. Eu queria ter o Espírito Santo. Eu falei: como assim a irmã não tem o Espírito Santo? Ela falou: pastor, eu não sei se o senhor viu. O senhor não viu, pastor, como os jovens, eles falavam em língua, pastor? Você viu como é que eles pulavam, levantavam as mãos? Ah, pastor, eu não falo em línguas, pastor. Eu nem levanto a mão daquele jeito. Eu não tenho o Espírito Santo de Deus. Eu não sei se o senhor viu, pastor, como as irmãs corriam na igreja, marchavam, pulavam no poder. Pastor, eu não marcho, eu não corro, eu não pulo, eu não faço nada disso, pastor. Eu não tenho o Espírito Santo de Deus. Eu não sei se o senhor viu na hora que um varão correu, e ele foi correndo, e ele foi fazendo aviãozinho na igreja, e daqui a pouco ele correu, foi para um lado, foi para um outro. Pastor, eu tenho vergonha de fazer isso daí, pastor. Eu não tenho o Espírito Santo de Deus. Quando ela falou isso, eu falei: mas irmã, quem disse que a irmã não tem o Espírito Santo de Deus?
O fato da irmã não falar em línguas não significa que a irmã não tem o Espírito Santo de Deus. O fato da irmã não pular não significa que a irmã não tem o Espírito Santo de Deus. O fato da irmã não marchar não significa que a irmã não tem o Espírito Santo de Deus. A prova que a irmã tem o Espírito Santo de Deus é que foi Ele que te trouxe para esse culto nessa noite. Então, quando nós olhamos para alguns questionamentos de alguns irmãos, eu comecei a entender que muitos de nós que estamos dentro da casa do Senhor não conhecemos quem de fato é o Espírito Santo de Deus. E pasmem os senhores e as senhoras nessa noite, infelizmente, até aqueles que se dizem serem batizados pelo Espírito Santo de Deus, até aqueles que falam em línguas, muitos desses não conhecem quem de fato é o Espírito Santo de Deus. E a pergunta que soa, ou a pergunta que ecoa nessa noite é uma só: quem é o Espírito Santo de Deus para você? Você pode me ajudar a pregar nessa noite? Você pode perguntar para alguém: quem é o Espírito Santo de Deus para você? Pergunta para no mínimo 2 pessoas. Você pode perguntar: quem é o Espírito Santo de Deus para você? Eu posso falar quem é Ele para mim? O Espírito Santo para mim, Ele é o meu amigo. Ele tem mais ciúme de mim do que a minha esposa. Ele é ciumento. O Espírito Santo, Ele é uma pessoa. Pregador, quem é o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus, Ele é aquele que quando Jesus foi assunto aos céus, em Atos capítulo de número 1, Jesus o deixou como consolador da nossa alma e do nosso coração. É por isso que todas as vezes que a dor do luto ou a dor da perca bate na porta do teu coração, quem está lá para recebê-lo é o Espírito Santo de Deus. E Ele consola. Alguém está entendendo esse negócio? E Ele consola a sua alma. Pregador, quem é o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus é aquele que Jesus o incumbiu de interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Parece que nada está acontecendo, mas nesse exato momento o Espírito Santo está diante do Eterno, intercedendo pela minha vida, pela sua vida, pela minha casa, pela sua casa. Alguém está entendendo? Pela minha família, pela sua família. Esse é o Espírito Santo de Deus. Pregador, quem é o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus, Ele é simplesmente o Espírito de Deus. João 4:24 diz que Deus é Espírito, e aqueles que adorem a Ele, adorem em Espírito e em verdade. Se o Espírito Santo é o Espírito de Deus, quer dizer que ele possui os mesmos atributos de Deus, a saber, imortalidade, eternidade, onipresença e onisciência e onipotência. Esse é o Espírito Santo de Deus. Mas quando eu olho para o Espírito Santo de Deus, pastora Vasti, eu percebo que o Espírito Santo de Deus fez algo que eu jamais teria coragem de fazer. Quando eu olho para o Espírito Santo de Deus, eu percebo porque o Espírito Santo de Deus fez algo que o pastor William, que a pastora Vastir, que os obreiros, os pastores jamais teriam coragem de fazer. Pregador, e o que o Espírito Santo de Deus fez que nós jamais teríamos coragem de fazer, e que isso daqui é motivo de nós glorificarmos a Deus. Por que, pregador? O que o Espírito Santo fez que nós jamais teríamos coragem de fazer? Ele trocou os céus pela terra, ele trocou os anjos pelos homens. E isso é motivo de nós adorarmos a Deus? Sim, porque quando ele troca os céus pela terra, aqui na terra ele se torna o agente responsável pelo novo nascimento do homem. Não entendi, pregador? Você vai entender. Não sou eu que me muda, quem me muda é o Espírito Santo de Deus. Não sou eu que me convence, quem me convence do pecado é o Espírito Santo de Deus. E para alguém que está nesse culto ainda, eu vou liberar essa
essa palavra. Esse Espírito Santo de Deus, que transforma, que liberta, esse Espírito Santo de Deus, ele possui a onipresença, e ele está aqui, mas ele pode visitar aquele caso perdido lá na sua casa. Ele está aqui, mas ele pode visitar aquela moça que alguém falou que não tinha mais jeito. Ele está aqui, mas ele pode visitar aquele moço que está afundado nas drogas. Ele está aqui, mas ele pode visitar alguém lá. Alguém está nesse culto? Alguém pode levantar as duas mãos para os céus? Isso, esse Espírito Santo, ele visita lá. Ele visita. Pregador, quem é esse? Esse é o Espírito Santo de Deus. No texto em que nós tomamos por base, na carta de Paulo, Efésios capítulo 5, versículo de número 18, o apóstolo Paulo vai dizer: e não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Pregador, o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer? Paulo estava literalmente falando sobre o fato de não se embriagar com vinho, pois tanto no passado como nos dias odiernos, era e é muito comum entre os homens lançarem mão de bebidas alcoólicas para esquecer temporariamente dos seus problemas, para esquecer temporariamente das suas dificuldades e para esquecer temporariamente das suas preocupações e de adquirir um estado de alegria. Então o apóstolo Paulo vai dar uma orientação, e a orientação do apóstolo Paulo é essa: em vez de vocês se embriagar com vinho, faz o seguinte: enchei-vos do Espírito. Por que, Paulo? Porque o vinho vai te fazer esquecer temporariamente dos seus problemas, mas o Espírito vai te fazer solucionar os seus problemas. O vinho vai te fazer esquecer temporariamente das suas dificuldades. O Espírito vai te fazer passar por cima das suas dificuldades. O vinho vai te fazer você esquecer temporariamente das suas preocupações, mas o Espírito vai te ajudar a solucionar as suas preocupações. O vinho vai te fazer adquirir um estado de alegria, mas o Espírito vai te fazer adquirir um sentimento de felicidade. Pregador, qual a diferença da alegria para a felicidade? Vou dar a fonte, só pesquisar: alegria versus felicidade. Pregador, qual a diferença? É que quem se embriaga do vinho é alegre, mas quem é cheio do Espírito Santo é feliz. Pregador, qual a diferença da alegria para a felicidade? É que a alegria, ela não é um sentimento, mas a alegria, ela é um estado transitório e passageiro. Então, quem é cheio do Espírito Santo não é alegre. Por que, pregador? Se embriagar do vinho é mais ou menos assim: alegria transitória e passageiro. Olha isso, eu bebi agora, passou o efeito, estou arrependido de novo. Usei droga agora, passou o efeito, estou depressiva de novo. Se prostituiu agora, passou aquele momento, está arrependido de novo. Porque quem se embriaga do vinho assume esse estado de alegria, mas quem é cheio do Espírito Santo não é alegre. Quem é cheio do Espírito Santo é? Porque a alegria é um estado, mas a felicidade é um sentimento. Eu não estou feliz, eu sou feliz. Alguém está nesse culto aqui ainda? Eu sou feliz. É por isso que AD Nações não é lugar para gente alegre, mas é lugar para gente feliz. É lugar para gente feliz. Pregador, o que é ser feliz? Salmos 3:5. Deitei e me levantei, porque o Senhor me sustentou. Eu estou sentindo os arrepios aqui, mas eu tenho que ir bem devagarinho, né? É mais ou menos assim, ó. Eu fui deitar feliz,
Eu dormi feliz, acordei feliz, levantei feliz, tomei banho feliz, fui trabalhar feliz, trabalhei feliz, estou no trabalho feliz, voltei para casa feliz, estou feliz em casa, estou me arrumando feliz, vou vir para o culto feliz. Não, eu vou profetizar. Vai ter felicidade na sua casa, vai ter felicidade na sua família, vai ter felicidade no seu casamento. Você pode levantar as duas mãos para os céus em nome do Senhor Jesus. Escuta isso, lá não vai ter esse negócio de alegria, não vai ser esse negócio temporário que começa aqui e acaba ali. A felicidade vai morar na sua casa. Alguém crê nessa palavra? Levante as mãos e adore a Ele. Feliz. 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 Você pode cutucar alguém e falar assim, ó, vai ter felicidade lá. Porque quem é cheio do Espírito Santo, o pastor William, não é alegre, é feliz. É por isso que tem, você já conhece aquela irmã, toda a igreja tem uma irmã assim, é a irmã mais alegre, é a irmã que mais sorri, mas todo mundo sabe a luta que essa mulher passa. Aí você fala, como essa mulher passa o que passa, enfrenta o que enfrenta, sofre o que sofre, e só anda aquele sorriso no rosto? Aleluia. É porque ela não é crua, ela não é seca, ela é cheia do Espírito Santo de Deus. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Mas alguém consegue sentir essa presença? Você pode adorar a Ele por 1 minuto. Você pode, isso, tecladista, vem comigo. Você pode levantar as mãos por 1 minuto. Porque só Deus e você sabe o que você tem passado. Só Deus e você sabe a luta que você tem enfrentado. Mas o amigo Espírito Santo tem pegado nas suas mãos e não tem deixado você desistir. Isso é culto para crente cheio mesmo. Isso é culto para quem está. Arabai. Isso, Jesus. Pega ela, Jesus. Pega ela. Eu vou te dar 1 minuto para você adorar esse Deus. 1 minuto. Isso, adora aí. Chora mesmo, isso. Adora Ele. Araioser. Darabaioder andarabaioser. Charabadori andaraioder. Arabaiodebi andaraioser. Alguém olhou e falou que você ia desistir. Desiste não. Alguém olhou e falou, está passando por tudo isso, mas vai parar. Para não. Eu até sinto o desejo de parar, mas tem algo que arde aqui dentro do meu peito, que não me deixa abrir mão do propósito de Deus da minha. Araioser. Arabaioseb andaraioder. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Arabai. Quem é cheio do Espírito Santo não é alegre. Quem é cheio do Espírito Santo é feliz. Pregador, mas a pergunta é, o que é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo é ser revestido de poder. Pregador é conversa, não, Bíblia. Lucas 24, 49 diz, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de... Então ser cheio do Espírito Santo é ser revestido de... Então você entendeu que essa noite não é um culto comum? Que essa noite é noite de revestimento espiritual. E aqui vem a segunda pergunta e eu paro de pergunta. Qual? Por quê? Eu preciso ser cheio do Espírito Santo de Deus. Às vezes tem uns irmãos que falam, esses pregadores que falam, olha para o lado, é uma dinâmica, é só uma dinâmica. Você pode perguntar para alguém, por que eu preciso ser cheio do Espírito Santo de Deus? Por que eu preciso ser cheio do Espírito Santo? Você pode perguntar?
Nessa noite, pastor William, eu quero trazer 5 porquê, e eu encerro minha participação. 5 porquê nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Estão com a caneta aí para anotar? 5 porquê, e eu encerro a minha participação. Quem ainda está no culto, diga amém. Amém. Pregador, por que eu preciso ser cheio do Espírito Santo? Primeiro porquê? Porque eu não posso estar vazio. Porque eu não posso estar... Há um ditado popular que diz que mente vazia é a oficina do diabo. Mente vazia é a oficina do diabo. Alguém já disse que quem não se ocupa com a obra de Deus acaba dando lugar para o inimigo. Paulo vai dizer em Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. A lei da física diz que 2 corpos não podem ocupar um espaço ao mesmo tempo. Pregador, o que isso quer dizer? Ou você está cheio de Deus, ou você está cheio do diabo. Pregador, qual é a diferença de quem está cheio de Deus e quem está cheio do diabo? Vai lá. Quem está cheio do diabo fala mentira. Quem está cheio de Deus fala a verdade. Quem está cheio do diabo age com falsidade. Quem está cheio de Deus age com sinceridade. Quem está cheio do diabo passa rasteira e puxa tapete, né? Mas quem está cheio de Deus faz igual Pedro em Atos 3:7. Estende a mão e coloca de pé. Quem está cheio do diabo é soberbo, é prepotente. Mas quem está cheio de Deus, ele humildade, ele tem humildade. Quem está cheio do diabo, irmão, só murmura, só reclama. Murmura de A, de B, de quem prega, de quem canta, do horário, murmura de tudo. Mas quem está cheio de Deus entendeu o tempo que eu perco murmurando, eu vou adorar a Deus. Quem está cheio do diabo, irmão, só fofoca, fala da vida de A, fala da vida de B, só não fala com Jesus num quarto. Mas quem está cheio de Deus entende, o tempo que eu perco falando dos outros, eu invisto falando com Deus no secreto. Quem está cheio do diabo, irmão, só quer saber do forrozinho, do pagodinho, só quer saber do funk, só quer saber de ralar até o chão. Mas quem está cheio de Deus não tem vergonha de chorar, não tem vergonha de marchar, não tem vergonha de pular, não tem vergonha de sapatear aqui dentro, cheio de Deus, cheio do diabo. A pergunta é, você está cheio de quê? De Deus ou do diabo? Porque quem não gasta tempo com Deus, perde tempo com... Então hoje não é para ser cheio do inimigo, mas hoje é para se encher do Senhor. Já viu aquele louvor que diz, desemboca o vaso, Jesus, enche de azeite? Tira a tampa, deixa ele te encher nessa noite. Salmo 81:10. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Abre bem a sua boca que eu a encherei. Vamos dividir esse salmo? Primeiro, eu sou, ele está falando, eu sou tudo aquilo que você precisa que eu seja. Se você tem fome, eu sou o pão. Se você tem sede, eu sou a água. Se está angustiado, eu sou o socorro bem presente na hora da angústia. Eu sou teu Deus. Eu não sou o Deus do fofoqueiro. Eu não sou o Deus de quem persegue você. Eu sou o teu Deus que te tirei da terra do Egito. Egito fala do mundo, porque quem te libertou não é quem fofoca da sua vida e fala da tua casa. Quem te tirou do Egito foi eu. Aí ele fala, abre a boca. Não, ele não fala abre a boca, ele fala abre bem dá a ideia de se esforçar para ser cheio. Senhor, mal estou cansado, se esforça para ser cheio. Senhor, mas eu estou triste, se esforça para ter cheio. Senhor, mal estou sem vontade, se esforça para ter cheio. Você pode levantar as mãos em nome do Senhor Jesus. Só quem veio ser cheia do Espírito Santo, só quem veio ser cheio do Espírito Santo, você pode jogar a mão lá no alto e dar o maior grito de glória a Deus que você pode. Enche Jesus. Primeiro, por quê? Porque eu não posso estar vazio. Segundo, por quê? Porque eu preciso vencer a carne. É melhor a gente parar, né? É melhor, vai apertar.
Porque eu preciso vencer a carne. Se eu falar um negócio, vocês não vão achar estranho? Sim ou não? Se eu falar para você, só para nós, fica só para nós aqui, tá bom? Só para nós. Se eu falar para você que está tendo UFC aí dentro agora, você acredita? Aí dentro de você está tendo UFC agora. Você acredita nisso? Pregador é conversa, não é conversa não, é Bíblia. Gálatas 5,17 diz: porque a carne luta contra o espírito, vírgula, e o espírito luta contra a... Parece que nada está acontecendo. Mas nesse exato momento, há uma luta interna aí. A carne contra o espírito contra a carne. A carne contra o espírito. E o espírito contra a carne. A carne está falando, eu estou cansada. O espírito está falando, adora. A carne está falando, eu quero a cama. O espírito está falando, adora. A carne está falando, olha o horário, hein? E o espírito está falando, adora. A carne está falando, dá para a gente sair devagarinho sem ninguém perceber. E o espírito está dizendo, fica que até o final tem coisa boa para nós. Carne contra o espírito. A gente não manda nem na gente, irmão. Tem gente que acha que ele manda em si. Não manda. Jeremias 17:5 fala, maldito é o homem que confia não é no outro, é nele mesmo. Porque o seu inimigo não é o outro, mas é você mesmo. Você já viu que tem dia que você fala bem assim, ó, hoje não tem ninguém que me peça de ir pro culto. Dá dor nas costas, dá dor na cabeça e levanta da cama. Tem dia, o varão tá passando na rua, a moça passou com o shortinho, o varão, não vou olhar não, não olhe de jeito nenhum, não, olhou. Alguém chegou e falou de vocês, fala, eu não vou retrucar, mas veio você foi. A gente não manda nem nós mesmos. Vocês estão aqui ainda? Diga glória. Porque há uma luta constante da carne contra o espírito. Gálatas capítulo de número 5, verso 19 ao 25 diz assim, ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias, coisas semelhantes a essas, contra as quais vos provino, como já antes vos proveni, que os que tais coisas praticam, não herdarão o reino de Deus. Você viu as obras no plural. 22. Mas o no singular. O fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Irmão, domínio próprio. Quando aquela pessoa que você falou, é porque aqui não tem, mas por onde eu ando tem. Aquele tipo de crente falou, se fosse quando eu era do mundo. Domínio próprio. Contra essas coisas não alheios que são de Cristo Jesus, crucificar a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Se viver, aqui há 2 pontos. Quantos pontos? 2 pontos. Primeiro é viver e andar. Viver fala de secreto e andar fala de público. Ele fala, se a minha vida no secreto é espiritual, o meu público não pode ser carnal. Porque se eu vivo no Espírito, andemos também no Espírito. Porque não dá para pagar de espiritual andando, sendo que o meu viver é carnal. Vocês estão aqui ainda? Diga amém. Então há uma luta da carne contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eu posso contar uma história para vocês? Sim ou não? Vocês querem ouvir? Um certo senhor tinha 2 cachorros. Quantos cachorros eu disse? Ele tinha um cachorro preto e um cachorro branco.
E ele sempre colocava, ele era o apostador de corrida. E sempre ele colocava os dois para correr e fazia as apostas. E o engraçado é que só esse senhor ganhava. Aí certo dia um jovem olhou e falou bem assim: tem algo de errado aí. Eu vou perguntar para ele: ô senhor, por que só o senhor ganha? Eu já estou desconfiado, eu sei que os cachorros é seu, mas qual é o segredo? Aí o senhor falou: eu vou contar para você, mas você não conta para ninguém. Você não conta para ninguém? Aí ele falou: vou contar para você, mas você não conta para ninguém. A corrida é minha. Os cachorros são meus. Então, quando eu aposto no preto, eu passo o dia todo alimentando o preto. Mas não dou nada para o branco. Só alimento o preto. Quando chega na hora da corrida, quem vence? O preto. Mas no dia que eu aposto no branco, quem passa fome? O preto. Pregador, o que isso tem a ver com o espírito? Tudo. Que só vai vencer quem você alimentar mais. A pergunta é: você veio para dar lugar para quê? Para a carne ou para o espírito? Você vai dar lugar para quem? Para a carne ou para o espírito? Você consegue dar glória mesmo cansado? Você consegue abrir a sua boca mesmo estando isso? Eu sei que o seu dia foi corrido, mas você consegue dar lugar para o espírito nessa noite? Glória a Deus. Terceiro porquê, e eu já estou encerrando. Terceiro porquê. Primeiro porquê, porque eu não posso estar. Segundo porquê, porque eu preciso vencer. E terceiro porquê, porque o meu inimigo não é físico. Porque o meu inimigo não é carne nem sangue. Terceiro porquê, eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Porque o meu inimigo é espírito. Efésios 6,12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você sabe por que eu preciso ser cheio do Espírito Santo? Porque o meu inimigo não é carne, o meu inimigo é espírito. 1 Pedro 5,8, Pedro vai dizer: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Olha o que ele vai dizer, irmão. Vigiai, pois o diabo, vosso adversário. Meu adversário não é o meu irmão que congrega comigo. Meu adversário é o diabo. Essa ideia de quem te viu na prova e não te ajudou, quando vem na bênção vai se arrepender. Isso não está na Bíblia. Essas mensagens que colocam um contra o outro, e quando o pregador vai embora, o pastor tem que tirar cabelo da cabeça para tentar consertar as coisas. Irmão, você pode olhar para quem está do céu e falar assim: ó, você vai morar no céu comigo. O seu irmão não é o seu inimigo. Vigiai, pois, o diabo, vosso adversário. Olha como ele é paciente. Ele anda ao redor, ele não corre. Quando o texto fala que ele anda, aqui já dá algo. Aqui fala da paciência dele. Ele anda pacientemente ao derredor, como um leão. O texto diz, bramando como. E se você não dá glória, o negócio está ruim. Por quê? Porque o texto diz, bramando como. Ele não é o leão, ele é cópia. O leão está com você. O leão está na sua casa. O leão está na sua família. Todas as vezes que o diabo cantar de galo lá, o leão vai rugir alto na tua casa. Vai. O leão está com você. Ele anda como ao redor, bramando como leão, porque ele é cópia. E como leão, ele está olhando o crente pacientemente como uma presa.
Ah, pregador, então quer dizer que o irmão que fala da minha vida não é meu inimigo? Não. O irmão que não gosta de mim não é meu inimigo? Também não. Eu tinha um irmão, eu cultuava, minha esposa, a gente foi de uma igreja que era uma igreja bem pequena e era só eu que pregava. Todo domingo o pastor colocava eu para pregar. Domingo, irmão Leandro que prega. Domingo, irmão Leandro que prega. Aí tinha uma irmã que ela ficou com tanta raiva que no culto ela ficava... Irmão, se é uma igreja grande, nem percebe. Mas a igreja era pequena, ela, desculpa a minha palavra chula, mas ela cuspia no chão da igreja. Dava um grito e falava, nojento, não gosto de você. Às vezes quando eu ia pregar, ela ficava dando gargalhada com a gangue gospel. Para os irmãos não ouviam pregando. Mas ela era minha inimiga? Não. Não era. Tocha, Deus abençoe. Ela não era. Aí, eu lembro que eu fiz uma campanha. Raramente Deus me usa nesse negócio. Eu sou pregador da Bíblia. Pastor Edson que é o homem dos mantos. Mas eu sou mais calmo. Deus me usou. Ó, irmãos, no domingo eu pregando. Ainda essa semana vai ter novidade na sua casa. Toma posse, irmã, toma posse. Eu estou no altar, estou liberando. Quem quiser pegar, pega mesmo. É isso mesmo, pode pegar mesmo. Meu amor, já levanta a mão aí, toma posse também. Ainda essa semana vai ter novidade na tua casa. Glória a Deus. Irmão, a irmã que não gosta do irmão Leandro, amém, amém. Fui no domingo, eu falei até sábado. Chegou no sábado, culto de irmãs, ela foi dar o testemunho. Pastor, alguém quer dar testemunho? Ela falou, ó, ninguém, só ela. O que foi, irmã? Aí ela pegou, irmão, os irmãos sabem que eu não gosto do irmão Leandro, né? É desse jeito, irmão. Mas posso falar? Deus é na vida dele. Ele falou que ia ter uma novidade essa semana. Parou um caminhão na porta da minha casa. Eu não sei se na época era Marabras, Casas Bahia. Eu sei que era de uma empresa assim. E deixou alguns móveis na porta da casa dela. E ela perguntou, ela achou que foi o marido dela que fez uma surpresa e ela recebeu. Quando o marido chegou em casa, o marido brigou com ela. Você já fez dívida de novo? Ela, não foi eu, não foi você, também não foi. Veio para cá e eu recebi. Amém, glória a Deus. Aí eu lembrei do que o irmão Leandro falou domingo. Eu não gosto dele, mas que Deus é com ele, é. Eu nunca tratei ela como minha inimiga. Porque a pessoa pode não gostar de você, pode xingar você, pode falar da sua vida, mas ela não é sua inimiga. Irmão Leandro, se ela não é minha inimiga, ela é o quê? Ela apenas está dando lugar para o seu inimigo. Porque o seu inimigo só precisa de uma brecha, de um fio de cabelo. O seu inimigo só precisa de um olhar, de uma palavra, de um não gostei do culto, não gostei de quem cantou, para querer fazer a bagunça. Mas ele está sendo repreendido nessa noite. Espírito de contenda cai por terra. Espírito disse-me disse, aqui nessa igreja não vai ter. Porque esse Satanás que quer colocar dúvida na sua mente vai cair por terra. Esse inimigo que quer colocar dúvida lá no seu casamento, lá na sua família, que quer dividir a sua família, quer dividir os seus filhos, quer dividir os seus irmãos, essa entidade vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. Porque maior é o Deus que você serve do que esse inimigo. João 10:10, Jesus diz, vigiai, pois o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Jesus está dizendo que ele vem fazer 3 coisas. Vem para matar, roubar, matar e destruir. Ele vem para roubar nossa paz, nossa alegria, nossa felicidade. Matar, porque ele não se contenta, ele quer matar, ele mata mesmo. E destruir, mas ele não se contenta em apenas destruir um, ele quer destruir toda uma família. Só que eu gosto de Jesus. E alguém, irmãos, eu pulava dessa cadeira. Por quê? Porque se o diabo vem, Jesus também vem. Porque se o diabo vem para matar, Jesus vem para dar vida. E vida com abundância.
O Senhor veio para desarmar todos os laços e arapucas do diabo. Só que para vencermos esse nosso inimigo, precisamos entender que se o nosso inimigo ele é espiritual, as nossas armas não podem ser físicas. As nossas armas têm que ser espirituais. Aí eu volto para o texto que eu preguei na última vez. Efésios 6, 13 e 18. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito isso, ficais firmes. Você percebeu que a armadura é para resistir no dia mau? Eu não sei se vocês entenderam que o diabo ele tem um dia certo para atacar você. Você vê a estratégia dele. Ele não vai atacar quando tudo está bem. Ele não ataca, minha irmã, quando você está feliz com o seu casamento. Ele ataca no dia que você brigou com o maridão. No dia que você brigou com a esposa. É naquele dia que ele lança a seta para você acabar com esse casamento. É naquele dia que você não está legal. Não é quando você está feliz no ministério. É quando você está triste no ministério, que ele sopra no seu ouvido que a liderança não presta. É nesse dia, é no dia mau que ele trabalha. Então, dizer, resistir no dia mau. Aí ele vai, está sendo cingidos os vossos ombros com a verdade, exigida a coroa da justiça e calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olhe para mim, porque você está no culto, saiu de casa, você não teve sono. Você estava vindo, você não teve sono. Mas a partir do momento que você pisou o pé aqui, deu sono. Deu dor nas costas. Deu dor na cabeça. A perna começou a doer. O que é isso, pregador? Isso é dardo. Satanás lançando os dardos inflamados dele para roubar a sua atenção, para você não entender a palavra que está sendo liberada. Mas esses dados já estão sendo repreendidos. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quem está armado aí? Levanta a mão. Tira uma foto disso daí, irmão. Isso, levante a mão. Isso, levante a mão assim bem alto. Para Satanás saber que nós estamos armados. Para o nosso inimigo saber que a denação está armado. Isso, tem arma. Estamos armados. Você pode jogar a mão e adorar. Armados. Estamos armados. Estamos armados. Quarto, e eu encerro. Quarto por quê? E eu encerro, para não tomar tempo dos irmãos. Vamos lá? Primeiro por quê? Porque eu não posso estar vazio. Segundo por quê? Porque eu preciso vencer a carne. Terceiro por quê? Porque o meu inimigo é espírito. E quarto por quê? Porque eu preciso fazer o ID do Senhor. Porque eu preciso fazer Porque para sermos enviados por Deus, precisamos estarmos cheios do Espírito Santo de Deus. Vamos ler um texto? João capítulo 20, do 21 ao 22. Disse-lhe Jesus, pois, outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também enviou a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles. Recebeis o Espírito Santo de Deus vai te encher para você pregar no teu bairro. Deus vai te encher para você pregar naquela rua. Deus vai te encher para isso mesmo, varão. Deus vai te encher. Deus vai te encher. Só que ele vai dizer que para ser enviado por Deus, precisamos de 3 coisas. 3 coisas para ser enviado por Deus. E aqui, já dá uma outra mensagem dentro dessa mensagem. Dá para vocês pegar aí, já estou dando esqueleto para vocês aí. Vamos lá?
Qual é a primeira coisa que eu preciso ter para ser enviado? Olha o que ele vai dizer, verso 19. Chegando, pois, à tarde daquele dia, o primeiro da semana, cerradas as portas, trancadas as portas, os judeus e os apóstolos, com medo dos judeus, eles estavam todos juntos. Jesus chegou e se pôs no meio, porque Jesus é o homem do meio. Ele é o homem do meio. Pai, Filho e Espírito Santo no meio. Ezequiel 37, e me pôs no meio do vale. Você sabe por que Davi venceu o gigante? Porque Davi não estava em qualquer lugar, ele estava no ponto geográfico divino, que é no meio. Lembra de 1 Samuel capítulo 17, verso de número 3, de um lado os filisteus, de um lado Israel, e no meio um vale. Foi ali que ele matou o gigante no meio. Olha aí, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque ele está abraçado com você no meio, no meio, no meio, no meio, no meio, no meio, no meio. Um ladrão na cruz da direita e o outro da esquerda, mas quem é que estava na cruz do meio? Ele é o homem do meio. Aí quando ele se coloca no meio, ele fala: paz seja convosco. Os discípulos estão todos com medo, a porta está trancada, eles com medo dos judeus, e Jesus chega e fala: paz. Vocês estão tudo com medo aí, mas receba paz. Vocês estão tudo com as mãos tremendo, mas receba paz. Por quê? Porque ninguém pode ser enviado tribulado. Ninguém pode ser enviado com raiva, com ódio. Porque para ser enviado você precisa paz, paz. Você já viu um pregador com raiva? Ele sai batendo em todo mundo na igreja. Você já viu um cantor com raiva? Me dá retorno, me dá isso, me dá aquilo. Está com raiva, não tem paz, precisa de paz. Ei, eu profetizo, vai ter paz na tua casa, na tua família, no seu ministério. Paz, 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 paz. E que paz é essa de Cristo? É a paz que excede todo entendimento. É a paz que excede. É a paz que ultrapassa o entendimento do homem. Meu amigo Adriano, eu fiquei um tempão tentando entender o que é essa paz que ultrapassa. O que é essa paz que excede o entendimento? Aí o Senhor falou para mim, você sabe qual é? É mais ou menos assim, ó. Eu entendo. Você perdeu um filho e não vir para o culto. Eu entendo. Porque isso cabe no meu entender. Eu entendo a porta fechar para você. E você fala assim, eu não vou para o culto hoje porque a porta está. Isso consegue entrar no meu entendimento. Eu consigo entender você falar, a coisa está apertada lá em casa. O negócio apertou de um lado do outro, eu não vou conseguir ir para a igreja. Isso entra no meu entendimento. Sabe o que entra no meu entendimento? É alguém que fala assim, eu fui traído, me traíram e eu não quero mais saber. Dizendo, eu entendo. Mas você sabe que não entra no meu entendimento? Você sabe que ultrapassa o meu entendimento? É você perder alguém e você falar, vou para o culto. Você sabe que não entra no meu entendimento? É a porta fechar para você, mesmo com a porta fechada, você fala, vou para o culto. Você sabe o que não entra no meu entendimento? É você estar passando uma guerra lá na casa e mesmo assim você vestir uma roupa como se nada estivesse acontecido e falando, eu vou pro culto. Essa é a paz que excede o entendimento. As pessoas olham, não conseguem entender porque não entende mesmo, porque a paz é a paz de Cristo em nós. Ela ultrapassa o entendimento humano. Aí alguém fala, não consigo entender porque tu ainda está crente. Não consigo entender porque você ainda está indo para o culto. É porque o que eu tenho, minha filha, o mundo não dá. É só aqui dentro. É por isso que lá a tua família, aquela galera lá que não vai para a igreja, e fala bem assim, não sei porque você ainda fica perdendo tempo com coisa de igreja. Pastor não faz nada por você. Irmão não te ajuda. Eu não sei por que você vai para a igreja ainda. Aí você sabe de nada. Sabe de nada. Tem gente que é milionário, se hospeda no melhor hotel e não consegue dormir.
E tem crente aqui que deve até no cartão do SUS. Mas quando cai na cama, baba, ronca. É a paz. Ela ultrapassa o entendimento do homem. Não estou falando para você ficar devendo não, tá? Mas eu conheço muita gente que daria tudo para ter a noite de sono que você tem. Vamos encerrar? Bora? Eu encerro. Prometo que eu encerro. Primeiro, precisamos ter paz. Segundo, aí ele vai dizer assim, 23. Aqueles a quem perdoares os pecados, lhes serão perdoados. Mas aqueles que vocês você não conceder, não perdoar, eu também vou reter o perdão. Você sabe qual é a segunda coisa que a gente precisa ter para fazer o ID do Senhor? Primeiro, paz. Segundo, misericórdia. Infelizmente, pastor William, tem pessoas que quando vê uma pessoa numa situação que um dia ela já esteve, ela não consegue olhar com olhar de misericórdia. Perdão. Ela não consegue olhar com olhar de misericórdia. Isso aí não tem mais jeito. Isso aí não quer saber de nada. Mas você lembra como você estava antes? Você lembra quando você chegou na igreja? Você não chegou assim bonito, assim de social. Não, você não chegou assim. Você não tinha a família que hoje você tem. Você não tinha o respeito que hoje você tem. Você lembra quando você chegou? Mas Deus teve de misericórdia com a sua vida, não teve? E por que você não pode ter misericórdia com esses que estão chegando? Quanto trabalho você não deu para o teu liderança, para o teu pastor, para a tua liderança? Aí essa pessoa te deu um trabalho, você já está querendo apontar e acusar. Misericórdia. Tenha misericórdia. E quando isso aí tem que morrer. E você tinha que morrer também, mas você não está aqui. Isso aí não vale nada, mas você também não valia. Mas entrou no chuveiro da graça, tomou um banho do sangue. O Senhor te deu uma família, um ministério e hoje você está aqui. Se fugiu do curso de ensino, Jeová te pegou hoje. Misericórdia. Então, primeiro, tenha paz. A paz que excede o entendimento. Segundo, tem misericórdia. E o terceiro, verso 22. E havendo dito isto, é Jesus, tá? Não é Leandro Monteiro, não. Assoprou sobre eles. Recebeis o Espírito Santo. Você pode levantar as duas mãos para os céus? Você pode adorar a Ele e falar com Ele por 2 minutos. Vou te dar 2 minutos para você falar com Ele aí. Fala, Senhor, eu quero esse Espírito. Senhor, eu quero esse Espírito. Porque ninguém pode pregar vazio. Ninguém pode louvar vazio. Ninguém pode fazer a obra vazio. Ninguém pode abraçar vazio. Senhor, enche a sua filha onde ela estiver. Enche o seu filho, Senhor, onde ele estiver. Você pode abrir a sua boca por alguns minutos e falar com ele. Vai falando, vai falando, vai falando, vai falando. Isso, amigo Espírito Santo. Isso, amigo Espírito Santo. Olha o bálsamo dele na sua alma. A depressão não vai matar você. A ansiedade não vai matar você. Satanás e os seus demônios não vai matar você. Não vai, porque o Senhor vai te encher. Se prepare para chegar naquele trabalho diferente. Se prepare para chegar naquela empresa diferente. Se prepare para chegar na sua casa diferente. Se prepare para a tua família ver diferença na sua vida.
Quem é batizado no Espírito Santo libera as línguas. Quem tem glória dá glória. Quem tem aleluia dá aleluia. Isso. Recebeis, 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 recebeis o Espírito Santo de Araiosser. Eu vou deixar você adorar, adore Ele. Você pode pegar na mão desse crente assim, pega, vai orando por ele agora. Eu já vou encerrar, pega na mão desse crente aí, isso. Ora por ele, se puder fechar esse corredor, fecha, coloca a Bíblia assim do lado assim, ó. Mas pega na mão de alguém, isso. Você pode se colocando sob seus pés.